Oi, eu sou Carol Esprício, sou designer de interiores e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tamanho ideal para o rack da sua sala de estar. Hoje em dia, gente, principalmente aqui no Brasil, e eu acho que não só no Brasil, em outros lugares do mundo também, as casas estão ficando cada vez menores, apartamentos cada vez menores. Então, hoje em dia, sala de estar e sala de TV acaba sendo a mesma coisa, né? Elas acabaram se integrando. E claro, quem tem casas maiores acaba tendo a sala de estar e a sala de TV separadamente. A sala de estar para receber amigos, família, e a sala de TV é algo mais íntimo para a família se reunir. Mas, como eu falei, hoje em dia, sala de estar e sala de TV acabam sendo juntas ali. Então é tanto lugar para você reunir a família, assistir alguma coisa, quanto também para reunir os amigos. E vamos falar um pouco sobre esse tamanho do rack, que muitas pessoas têm dúvidas, né? Já recebi dúvidas lá no TikTok, recebi dúvidas aqui no YouTube. Carol, minha parede é muito grande, 4 metros, eu tenho que fazer o rack na parede toda? Ou então, Carol, a minha parede é muito pequenininha, qual que é o tamanho que eu tenho que trazer do meu sofá por causa do tamanho desse rack? Então hoje eu venho tirar todas essas dúvidas aqui com vocês. E começando falando sobre o tamanho da parede para o rack. Existem paredes grandes, existem paredes super pequenininhas, paredes médias, e aí vamos falar sobre uma média de tamanho interessante para as paredes e se você deve fazer o rack na parede toda ou não. Começando então com paredes grandes. Devo fazer o rack na parede inteira? Você pode, não que você deve, não é algo obrigatório, por isso que eu acho que não existe uma regra. Você pode fazer sim, mas quando você resolve fazer um rack grande na parede inteira, você também precisa adaptar as suas decorações para isso, né? Então tem vários fatores aí dentro. Para uma decoração, uma casa não ser apenas um rack gigante, uma TV gigante, um sofá gigante. Ela ter as suas decorações também. Aqui um exemplo para vocês de uma sala de estar, que a parede, gente, é bem grande. Essa parede tem brincando mais de 3 metros. E aqui nós podemos ver que o sofá seguiu o rack e que o tapete também seguiu o rack. Então é uma sala de estar grande, é uma sala de estar que eles quiseram trazer o rack na parede toda, o sofá no mesmo tamanho, e aí para seguir essa decoração, o tapete precisa seguir isso também, porque o tapete precisa ser do tamanho do sofá, e o sofá não pode ser menor do que o rack, isso a gente também já vai conversar, exatamente por causa desse ponto do tapete, né? Mas aqui, outras coisas que também acontecem. Quando você traz um rack grande, é um rack que você também precisa trazer decorações que vão fazer jus a ele, que vão deixar ele mais bonito. Não é para lotar de decoração, é para trazer as decorações em tamanhos e medidas certas. Aqui tá vendo que não tá lotado, mas está uma decoração de um equilíbrio muito bom com o tamanho do rack? Então temos o famoso trio que eu sempre falo para vocês, um kit alto no canto, um kit médio no outro canto e algo baixo no meio. Então vocês podem fazer isso. Outra dica também, não faça da sua sala só sofá. Aqui, por exemplo, o sofá é grande, foi colocado uma mesa lateral, mas a coitada tá até meio perdida ali, né? Mas tá bom, tá bem bonitinha e é legal vocês trazerem uma mesa lateral para poder, além de esconder um pouco ali do braço do sofá, ele também servir como uma decoração complementar para sua sala. Aqui é um exemplo do famoso rack grande, TV grande, sofá grande. A sala não tem mais nenhuma decoração praticamente. Então a gente sente que por mais que é grande, está faltando alguma coisa. Está uma sala assim que está faltando praticamente tudo de decoração aqui, só tem móveis básicos, né? Então aqui falta um tapete, algumas almofadas, algumas decorações para se destacar no rack também. Está uma sala com uma base boa, uma base bonita, só falta a parte mais aconchegante, né? Os acessórios da sala de estar. Aqui também o rack foi feito na parede toda, provavelmente, e o sofá seguiu o tamanho do rack também. Então, como eu falei para vocês, quando você decide fazer um rack bem grande, um sofá bem grande, você também precisa trazer adornos e coisas que vão complementar bem esse espaço. Lá na turma da decoração, nós temos algumas aulas falando sobre proporções e tamanhos também, não só de racks, mas de outros móveis da casa, e as aulas estão super legais.
estão dentro do nosso módulo Decorando do Zero Sem Obra. Eu falo até sobre um aplicativo que vai te ajudar a entender um pouco desses tamanhos e proporções. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo lá do nosso Seja Membro, que é a nossa turma da decoração, é só acessar o link que tem aqui na descrição. Ou se você estiver assistindo pela TV, você abre a câmera do seu celular e aponta para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que ele vai abrir um site para você poder fazer parte da turma da decoração. Aqui a gente já está falando de uma parede grande, mas que essa parede grande não está trazendo o rack nela inteira. Então a gente começa a entrar nessa questão de não precisar também trazer o rack no tamanho da parede. Você pode trazer o rack um pouco menor, e os espaços que sobrar, você cria outros espaços. E aqui é um exemplo disso. Eles colocaram ali uma cadeira-rede. Então, eles criaram um outro ambiente, um outro espaço ali do lado. Então, você pode fazer isso. Por exemplo, a imagem anterior era só rack e sofá. Aqui eles diminuíram um pouco do rack e formaram outro ambiente ali dentro e que a gente sente que fica super aconchegante, né? Ficou super gostoso. A luz natural entrando aqui também, o amadeirado que deixa o ambiente mais aconchegante. O ambiente interior era um pouco mais frio. A próxima inspiração, ela tem uma parede que não é muito grande, mas que a sala está bem decorada também. Olha só, essa sala tem uma paleta de cores mais cinza, né? Mas aqui a gente pode ver que tem o tapete, esse tapete tem alguns desenhos, e os desenhos desse tapete ficaram bem legais porque o restante da decoração tá bem clean e bem leve, né? O rack, eu não sei dizer se ele está na parede toda, mas aparenta estar. E o sofá, ele está seguindo mais ou menos o tamanho do rack. Pode ser, gente, que o rack esteja ali, ó, 20 centímetros menor do que o sofá. Não tem problema, não precisa ser do tamanho exato do sofá. Pode ter aí uma variação de um tamanho, né? Pode ser uns 20, 30 centímetros menor, mas eu também vou mostrar para vocês para tomarem cuidado ali de não deixar o rack muito menor do que o seu sofá. Aqui é um exemplo para vocês de uma parede, talvez o rack na parede toda ficaria bem legal, né? Aqui está bem bonito esse rack, eu gosto muito, né, da ideia que eles trouxeram aqui. Está bem decorado, a sala está bem decorada, as decorações estão muito bonitas aqui nesse rack, mas está sobrando parede demais em volta. Como a gente pode fazer para disfarçar isso? Por exemplo, nas laterais eles podem trazer adornos mais altos, uma planta alta, um abajur de chão ou uma poltroninha virada para o lado do sofá, cairia bem aqui. Pode trazer cestos na parte de baixo do rack também. Então aqui a gente está vendo que o rack ele tem um tamanho legal, só que está sobrando muita parede em volta. Então você pode ir preenchendo dessa forma, né? Trazendo algumas plantas, ou ali uma poltrona, uns cestos ou puffs embaixo do rack. E aqui a gente pode ver que dá mais ou menos o mesmo tamanho. E essa imagem aqui eu já estou trazendo para vocês verem mais ou menos o tamanho dessa parede do rack. E o sofá é um sofá que não encosta na parede, né? Aliás, ele encosta em um pedacinho da parede, o restante fica virado ali para a sala de jantar. Aqui eles fizeram na parede toda e seguiram com o sofá no tamanho da parede também. Então aqui tem móveis proporcionais. Carol, mas e se por um acaso não for fazer um móvel planejado assim e eu não encontrar um móvel que dê o tamanho inteiro da minha parede, como que eu faço? Aí você vai trazer o seu rack mais ou menos no tamanho mais próximo possível do seu sofá. Aqui esse exemplo, inclusive essa sala é da Camila, do nosso Lar 451. Essa sala e essa casa já apareceu no Decorações Reais e em vários outros exemplos aqui para vocês. Mas vocês podem ver que o rack ele não está indo até a parede do fundo, né? Ele veio um pouco mais para cá. Ali tem uma poltrona, mas atualmente ela tem um aparador ali, né? Ela tirou essa poltrona, colocou um aparador que ficou super legal. E o rack, como vocês podem ver ali, ele está seguindo o tamanho do tapete, que está seguindo o tamanho do sofá. Então aqui vocês podem trazer um rack e um sofá que tenham mais ou menos o mesmo tamanho para vocês manterem a proporção desse espaço. Carol, o sofá pode ser um pouquinho maior do que o rack?
Pode, não tem problema, mas um pouquinho maior, gente, é 20, 30 centímetros, é o máximo. Se você trazer muito mais, ele acaba saindo um pouco mais das desproporções, nesse caso aqui, mas não quer dizer também que tá errado. E eu vou trazer essas referências para vocês agora. Mas antes, só mostrando aqui para vocês uma sala de estar, eu gostei muito da forma como eles trouxeram o rack, também entrando naquela questão de criar um espaço. Aqui, eles trouxeram um rack e eles não encostaram lá no canto, próximo da janela. Eles trouxeram mais para o meio da sala, colocaram o sofá ali também mais ou menos na mesma proporção, mas vocês estão vendo que o rack é um pouquinho menor. Tá vendo que não tem problema? Não é um rack muito menor do que o sofá? E o mais legal, eles criaram um pequeno espaço lá no canto. Então, às vezes, você pode trazer ali um sofá um pouco menor, né? Que não é um sofá de 3 metros e pouco. Um sofá ali de uns 2,50 metros, mais ou menos. Um rack ali mais ou menos de uns 2,20 metros. E você pode criar mais um cantinho decorativo para você com poltronas. O legal ali de poltrona, gente, é que quando você recebe pessoas na sua casa, não fica todo mundo reto, assim, sentado no sofá, que mal consegue se virar para conversar. As pessoas elas vão conseguir conversar melhor ali, porque elas não estão totalmente retas, todo mundo sentado no sofá, né? Vai ter uma interação melhor por aqui também. A decoração fica muito mais bonita. Então, é isso que eu falo sobre misturar sala de TV com sala de estar. Que aí você não deixa a sala só para assistir TV e sim também para receber. Se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. E nas quintas-feiras nós temos live, exceto amanhã, que nós estamos de férias. Então amanhã não vai ter live, mas na próxima semana voltamos com a programação normal. Se você está gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um curtir aqui embaixo, que é muito importante para nós. Vou mostrar aqui um exemplo de um rack maior do que o sofá para vocês. Essa aqui é uma parede bem longa em que eles seguiram com o rack até um outro ambiente. Então, essa aqui é a questão de trazer o rack maior do que o sofá. Quando você faz isso, você precisa fazer isso pensando em trazer um segundo ambiente com esse rack. Porque senão, ele vai ficar um rack extremamente desproporcional com o seu sofá. O sofá pode até ser um pouquinho maior do que o rack, mas o rack, se for maior do que o sofá, precisa criar um outro ambiente. Nesse caso aqui, a gente pode ver que tem até um móvel que vai acima desse pedacinho que sobra ali, tá vendo? Bem no limite do tapete, vem esse outro móvelzinho por cima. Então, eles vieram com o tamanho que eles gostariam ali do sofá, vieram com tapete e no limite desse tapete eles criaram um outro ambiente, mas seguindo com um rack na parte de baixo. Ah, Carol, a minha parede é 4 metros. Vou trazer um rack de 4 metros? Não dá para trazer um rack de 4 metros. Ou se você trouxer, por exemplo, nesse caso, é legal você criar um outro ambiente. Senão, vai ficar um rack completamente perdido no ambiente. Eu vou mostrar isso para vocês depois. Só um adendo daqui. Muita gente que acha que é brega usar ventilador de teto, essa sala é extremamente elegante e temos ventilador de teto, então fica de inspiração para vocês. Aqui eu trouxe essa imagem para vocês verem uma sala de estar que tem uma parede longa, que o rack não foi usado na parede toda e que a parede também está bem vazia em volta. Então entra novamente aquela dica que eu dou para vocês, de colocar decorações em volta. Aqui eles colocaram até um abajur de chão legal. O rack tá faltando decoração, né? Se trouxer um tapete, delimita o espaço desse ambiente também, que ficaria bem legal. Colocaria algumas plantas de chão também para complementar juntamente com esse abajur. E eu tenho certeza que essa sala vai se transformar em outra. Então o tamanho aqui, como vocês podem ver, não precisou ser na parede toda, né? Precisou um espaço ali bem legal de rack e você complementar com outras decorações em volta. Agora sobre rack ser menor do que o sofá. Aqui estou trazendo para vocês então um rack que é uma parede pequena. Não tem para onde fugir nesses casos, gente, quando a parede é muito pequena, né? Não tem o que fazer. Realmente o rack precisa ser pequeno e também não dá para trazer um sofá tão pequeno assim para seguir a mesma parede do rack. Às vezes a parede ali é 1,60, malemar cabe 2 pessoas no sofá de 1,60, né? Mas aqui a gente pode ver, deve ter aproximadamente ali 1,80 m, no máximo 2 metros, e que esse sofá não é muito maior do que o rack.
Então, ele não é o dobro do tamanho do rack. Como eu falei, ele deve ser ali a uns 30 centímetros, mais ou menos. A dica que eu dou para vocês é que se for fazer dessa forma, que o rack seja no máximo 50 centímetros menor do que o seu sofá. Mais do que isso, às vezes ele vai começar a ficar desproporcional, principalmente se o seu sofá é o dobro do tamanho do seu rack, gente. Aí não. Aí é interessante você repensar aí o tamanho do seu rack ou o tamanho do seu sofá para o ambiente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, novamente, uma paredinha que não é uma parede muito grande. O sofá passa um pouquinho dessa parede, né? Passa um pouquinho do tamanho desse rack, mas a gente sente que continua proporcional. Não é um sofá que está enorme, né? Seguindo mais da metade do tamanho do rack ali, seguindo quase a parede toda do sofá. Tá bem aconchegante, muito bonitinho também. Esse caso aqui é aquele que eu falei também, que é muito pequena a parede, muito pequena. O sofá acaba passando sim um pouquinho. E nesse caso aqui, gente, talvez o tapete atrapalhe um pouco, principalmente para quem vai puxar a cadeira ali, né? A cadeira acaba subindo em cima do tapete, ela fica meio desnivelada. Mas aqui a gente vê uma salinha super aconchegante também. Talvez uma cortina já dê um toque a mais ali de aconchego. Mesmo que o seu rack seja pequeno, traga decorações para ele. E aqui a gente já pode ver que temos um sofá um pouco maior, tá vendo que o tapete tá vindo bem para cá, só que ao mesmo tempo não é o sofá inteiro que tá em cima do tapete, tem mesinha lateral, né? Nesses casos aqui é bem legal que o tapete ele siga assim quase que o tamanho do sofá, para não ficar uma coisa muito grande também. E o rack fica muito pequeno próximo do tapete, como eu falei para vocês. Então se o rack for muito menor, o sofá maior e vem mais o tapete, o rack ele fica meio perdido ali próximo do tapete também. Mas aqui essa salinha tá muito linda. Aqui nós temos uma questão. Essa parede do rack, ela é uma parede boa, de um tamanho bom. Deve ter pelo menos 2,50 metros. E o sofá tem pelo menos uns 3 metros e pouco. Então, gente, é um sofá que está completamente desproporcional com o tamanho da sala. Tanto do tamanho da caixa dele, que o sofá ele tá na metade da sala praticamente, né? Eu acho que mal consegue abrir ele inteiro ali, porque ele encosta no rack, quanto também a largura dele. Então, quando eu falo sobre proporção de tamanho de sofá para tamanho de rack, é isso aqui. A gente já tem um tamanho de rack interessante ali, que deve ser mais ou menos uns 2,50 metros. Se você traz um sofá muito maior do que isso, dá para ver que é uma coisa que já ficou super desproporcional. A pessoa que está sentada aqui no canto, ela já não consegue assistir a TV direito. Aqui é um dos casos que o sofá é um pouco maior aí do que o rack, mas para compensar o tamanho, eles estão trazendo decorações em volta. Ele está do tamanho do sofá. Eles colocaram uma poltroninha ali do lado do rack, como eu falei, traz uma poltroninha, traz uma planta alta, um abajur, né? Do outro lado, eles colocaram ali uma planta. É legal também que deixa a cortina aí até o final, né? Então você consegue trazer uma cortina bem bonita, sem ficar amassado. Infelizmente, a minha aqui fica meio amassado, gente. E a prateleira do rack, ela tá seguindo até um pouco maior, para também trazer essa sensação de um rack maior. Mas se não fosse colocar nada ali do lado para preencher essas laterais e ficar do tamanho do sofá, é interessante que essa prateleira fosse só do tamanho do rack. Aqui também mais um cantinho para vocês verem, rack que não vai até o final da parede, mas eles colocaram a prateleira porque ainda continua um ambiente ali que eles tornaram junto com essa prateleira que ficou muito bonitinho. Esse aqui é um caso em que o rack ele poderia estar na parede toda, porque não é uma parede nem muito pequena e nem muito grande. Mas eu acho que essa nem é a questão. Eu acho que eles poderiam ter centralizado esse rack na parede e eles encostaram ele lá no cantinho. Por que centralizado? Porque aí chega nesse caso aqui, ele fica descentralizado também com o sofá. Então, se você vai trazer um rack um pouco menor, por exemplo, aqui principalmente para a parte da parede ali, se você for colocar uma cortina, pelo menos tem o espaço da cortina e não tem problema de sobrar aquele espacinho. Aí desse lado ainda dá para manter a plantinha, né? Agora, como eles encostaram o rack ali na parede, ele não ficou centralizado nem com o sofá, nem com o tapete. Então isso causa uma certa estranheza também. Outro erro, trazer um rack muito pequenininho e trazer um móvel enorme ao lado dele. Cuidado com isso, tá, gente?
Olha só esse exemplo. O rack ele é bem pequenininho, a parede é grande, não precisaria, claro, trazer o rack na parede toda, mas o que quebrou muito desse ambiente foi trazer esse buffet que é maior do que o rack. Então, muito cuidado ao trazer um móvel muito grande para próximo de um móvel muito pequenininho, se deveria ser ao contrário. Então, a gente já sente a estranheza aqui, né? Esse móvel ele ficou bem perdido. Nesse caso, ele não se encaixa na questão de criar um novo ambiente, porque ele realmente está perdido ali e é um móvel que ele está tirando muita atenção do rack, que deveria ter mais atenção nesse caso da sala de estar. Uma questão de rack muito grande, sofá muito grande, mas que o restante das decorações não acompanha esse tamanho. Essa sala de estar aqui, eu mostrei lá no TikTok. O rack, ele é maior do que o sofá. O tapete não tá nem do tamanho do sofá, nem do tamanho do rack, então tá tudo aqui de tamanhos desproporcionais. E temos mais um porém, gente. A TV também precisa seguir um tamanho interessante quando seu rack é grande, né? Então a TV aqui precisaria ser aí umas 60 polegadas, porque uma TV muito pequena as pessoas mal vão conseguir assistir num tamanho de sala assim. Tem essa questão de tamanho de TV com o tamanho da sala, distância do sofá também. Tanto que muitas pessoas têm a sala pequenininha, colocam uma TV de 70 polegadas, só assiste o meinho, porque as laterais não dá tempo de ver, né? Nesse caso, a TV é muito pequenininha, o rack ali tá completamente perdido na parede, então teria que trazer muitas outras decorações aqui, TV na parede, talvez um papel de parede ali para complementar essa parede, criar um segundo ambiente aqui, colocar o tapete no tamanho do rack, né? Nem no tamanho do sofá nesse caso, é no tamanho do rack. Trazer ali mesas laterais, poltronas e outras coisas para complementar. Então é aquilo que eu falei, é um rack gigante com um sofá gigante numa sala completamente perdida, né? Então, por isso que é interessante você analisar o que você quer para esse tamanho. Se você quer um rack a parede toda, você vai conseguir trazer as decorações suficientes para preencher ele, se a sua parede for muito grande. O rack é muito pequeno, você quer trazer um sofá maior, então tem que entender um pouquinho dessas proporções para não ficar uma coisa muito grande ou muito pequena, né? Então eu também trouxe várias salas aqui em proporções legais para vocês terem uma noção bem legal. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício, e desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.